Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui com você mais um dia, programa Brasil Nordeste chegando, sextou, né? Encerramos esta semana aí com muita informação e hoje não será diferente. Mas olha, antes da gente começar aqui, né, a te trazer todas as notícias, a gente sempre gosta de falar o dia, né, um dia especial que está sendo comemorado. Hoje, por exemplo, dia 5 de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração. Realmente um dia muito importante, né? Este dia não é destinado apenas para uma religião específica, mas para todas as crenças que utilizam orações como forma de interceder pela realização de obras benéficas para a humanidade. É sempre bom a gente ter esse momento de oração, essa ligação com Deus, né? Muito legal. Bom, então vamos lá aos nossos destaques de hoje. Brasil fecha acordo para a compra de novas vacinas. Tem ainda a segunda parte da entrevista com o deputado estadual da Bahia, Alden. Fica com a gente porque tem tudo isso e muito mais a partir de agora. A gente começa falando que o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União avisos de dispensa de licitação que sinaliza a intenção de compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e 38 milhões da vacina da Janssen. Mais detalhes agora. Depois de vários meses, o Brasil avançou na negociação com uma das mais importantes produtoras de vacina, a Pfizer, e também a Johnson & Johnson, que produz a vacina da Janssen. Um passo importante para acelerar o programa de imunização. A Pfizer é a única vacina da América Latina que tem um registro definitivo fornecido pela Anvisa. As doses da Pfizer devem começar a chegar ao Brasil no segundo trimestre de 2021, mas não houve detalhamento do cronograma. A Janssen prevê a disponibilidade de quase 17 milhões de doses entre julho e setembro e pouco mais de 21 milhões de doses entre outubro e de dezembro de 2021. Estamos reunidos agora com a presidente da Pfizer e a equipe jurídica e de contratos da empresa, além de toda a minha equipe do Ministério. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade da contratação da vacina da Pfizer, que hoje se torna uma realidade a partir do projeto de lei que passou pelo Senado e pela Câmara. Nós vamos fazer uma divulgação conjunta de um documento mostrando que nós estamos nessa fase da negociação. A proposta de cronograma que está sendo apresentada para nós, ela é uma boa proposta e a partir de agora a gente segue nos trâmites de fazer esse contrato o mais rápido possível. Agradeço à equipe da Pfizer que está disponível conosco aqui e vamos juntos cumprir essa missão, vacinar o povo brasileiro. Agora eu chamo a nossa colega Natânia Mello, porque olha só a notícia que ela vai trazer. O governo de Sergipe sanciona a lei que prorroga auxílio para 100 famílias de extrema pobreza. A gente sabe que esse auxílio, de fato, faz muita diferença, principalmente para as famílias mais pobres, né? Natânia, conta isso pra gente então. Boa noite pra você. Olá, boa noite a todos. Vamos agora acompanhar o giro de notícias que eu trouxe para vocês. Foi sancionada pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira 4, a lei que autoriza a prorrogação dos pagamentos emergenciais do cartão Mais Inclusão, no valor de R$ 100 até julho. Cerca de 18 mil famílias em situação de extrema pobreza são beneficiadas. O auxílio é pago desde abril do ano passado para aquisição exclusiva de alimentos em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese, nos municípios. Segundo a Secretaria de Estado da Inclusão Social, a prorrogação só não contempla as famílias que o governo federal inseriu no programa Bolsa Família ou excluiu do Cadastro Único, base de dados de todos os programas sociais do país. Desde a criação do benefício, Sergipe investiu cerca de 23,3 milhões no pagamento de mais de 230 mil benefícios.
E a PRF apreendeu 17 milhões de reais só em drogas nas estradas do Piauí no ano de 2020. Número realmente muito alto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no ano passado o equivalente a R$ 17.521.704 em drogas nas rodovias federais do Piauí. Nas diversas apreensões feitas durante o ano, os policiais encontraram 436 quilos de maconha, 145 quilos de cocaína e 14 quilos de crack. Os números foram divulgados na quarta-feira 3. Segundo o inspetor Alexandro Lima, o volume de drogas em quilos foi menor em comparação com o que foi apreendido em 2019, mas o valor dos entorpecentes encontrados foi maior. Segundo a PRF, a maioria das apreensões aconteceu na região de Picos, nas BRs 230 e 316. As drogas seguiam destino a Teresina. Ao todo, foram presas 1.498 pessoas. Destas, 143 foram indiciadas pelo crime de porte de drogas para consumo. Os dados divulgados também revelaram que o Piauí está entre os estados que mais recuperam veículos roubados ou adulterados. Foram recuperados 448 veículos com registros de roubo e 239 veículos que estavam adulterados. E o prefeito de Fortaleza e o governador do Ceará anunciaram juntos que a partir desta sexta-feira, o estado e a capital vão ter um isolamento social mais rígido. O governador do Ceará, Camilo Santana, fez um pronunciamento em canais oficiais após a publicação do decreto de isolamento social rígido em Fortaleza, que vigora entre os dias 5 e 18 de março. As novas medidas ocorrem em razão do aumento de casos e óbitos por Covid-19 no Ceará, bem como a possibilidade de colapso do sistema de saúde, cuja ocupação de leitos de UTI e enfermaria na capital está em torno de 90%. Com o decreto, só podem funcionar serviços considerados essenciais. Academias, celebrações religiosas e restaurantes estão proibidos de funcionar. De acordo com o governador, essa segunda onda veio com ainda mais força e atinge todo o país ao mesmo tempo, sufocando a rede de saúde. Foram abertos, segundo ele, mais de 3.200 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com a doença só na rede pública. Fortaleza terá também barreiras na entrada da cidade. Apenas pessoas que comprovarem a necessidade essencial de locomoção poderão deixar ou entrar na capital cearense. A gente faz agora uma pausa rápida para o intervalo comercial, mas olha, não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai conferir mais uma parte da entrevista que a nossa correspondente Rita Brandão fez com o deputado estadual da Bahia, o capitão Alden. É daqui a pouquinho, não sai daí não. Estamos de volta. Bom, e ontem nós vimos aqui, a primeira parte da entrevista que a nossa correspondente Rita Brandão fez com o deputado estadual, o capitão Alden da Bahia. Hoje a gente vai acompanhar então a segunda parte desse bate-papo. Olha, tá bem legal, viu? Confere aí. Boa noite, Camila. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Sexta-feira estamos de volta aqui dando continuidade a nossa entrevista de ontem, que é muito importante para o Brasil, para o mundo, essa defesa aí, e essa persistência a não fechar o nosso comércio. Precisamos sim alimentar a nossa família, precisamos alimentar a nossa população, a nossa civilização, precisamos pagar nossas contas. E como podemos fazer isso, com mais um lockdown? E o capitão Alden está aqui, o deputado estadual, de novo, aí com mais de 40 mil votos, não foi isso, capitão? Exato. E a gente parou na pergunta ontem, na quinta-feira, a seguinte:
Ele estava falando da parte do governador Rui Costa aqui, das falhas, né, das falhas financeiras, do recebimento, a prestação de contas, do que falta, e o que ficou muito bem claro. Mas eu encerrei, então, fazendo a seguinte pergunta. Os médicos, né, que não querem retornar, muitos não querem retornar aos hospitais de campanha, inclusive da Arena Fonte Nova, que está com muita dificuldade em contratar novos médicos. E muitos falam que não receberam pagamento na primeira fase do vírus. Tá? Outra pergunta ao capitão Alden. As cestas básicas, por que elas sumiram? A população está passando fome, a população está sendo obrigada a ficar dentro de casa, seus comércios fechados, comércio informal fechado, né? Aquele comércio de bairro, aquele feirante que vende sua fruta, sua verdura, que sustenta a sua família, que vende sua caixa de ovo. Como é que vai fazer? Então, me diga, capitão Alden, a fala dos médicos e me diga a fome da população. Bom, o Sindmed, que é o sindicato que representa a categoria e os profissionais médicos e também profissionais de saúde do Estado, já emitiram notas reforçando que o entendimento da maioria é que, de fato, eles estão imbuídos em salvar vidas. Eles querem realmente trabalhar na linha de frente, não se esquivaram das suas missões, eles têm um compromisso ético realmente de estar salvando vidas, mas fica impossível você apenas trabalhar com apenas o seu compromisso ético, você tem contas a pagar. Né? Então, os médicos têm razão, na medida que o estado da Bahia, ele é um dos estados que menos paga os médicos. O valor que é pago para procedimentos médicos é um dos piores do nosso país. Só para você ter uma ideia, na rede pública, há mais de 14 anos, não há aumentos significativos no valor da consulta que o médico recebe. Então, não somente pela consulta, mas também pelos procedimentos que são realizados, é muito baixo, muito aquém da necessidade e às vezes até do risco que o profissional tem que correr para poder realizar aquele procedimento. Então, de fato, é um procedimento que é verídico, o fato procede. Muitos médicos me mostraram, inclusive, o contra-cheque, né, das instituições pelas quais eles trabalham, demonstrando que, de fato, não houve um pagamento regular por parte do Estado no que tange a sua contribuição salarial. Então, esse é um ponto. Os médicos não estão se esquivando, não estão buscando com isso deixar de prestar serviço à comunidade e aos pacientes. Então, a culpa, de fato, é do governo do Estado. Esse é o primeiro ponto. Com relação aos insumos básicos, principalmente a alimentação, o governo do Estado ele tem recebido mensalmente valores dos recursos federais destinados especificamente, não somente para atender a população carente, a mais assistida, mas também e principalmente a rede escolar. Então, foram milhões de reais liberados desde o ano passado, especificamente para esse fim. Infelizmente, o governador Rui Costa disse que não teria condições, não haveria logística, não haveria condição de encaminhar essas cestas básicas para os vários segmentos ali representados, que haveria um custo enorme com a logística e que o governador do Estado, pasmem, estaria encaminhando para a Assembleia, assim como foi feito à época, outras formas de tapear, para não dizer essa falta de entrega. Mas e o recurso para as escolas, né? A alimentação escolar, a escola pública, chega do governo federal ao governo estadual, para onde é que está indo então, se não está usando? Ele disse que iria ser feito o pagamento dessas cestas básicas, mas no momento adequado. Disse que no primeiro momento, o destaque, a prioridade seria algumas outras políticas, exemplo, isenção de água, luz, para determinadas categorias de consumo da população mais baixa. Então, destinou cesta básica para a população, que é o mais importante, que ele precisa se alimentar, ele tem que sobreviver, ele tem que, inclusive, como fator primordial, melhorar a sua alimentação para não ficar vulnerável até mesmo a contrair uma doença, uma gripe. Então, a gente sabe que com a alimentação inadequada, você desenvolve muito mais facilmente doenças, você tem um corpo onde o seu sistema não está, o imunológico, plenamente adequado, já que você não está se alimentando, não está praticando atividade física, não está tomando vitamina C, D. Né? Eu, inclusive, encaminhei um projeto de indicação ao governo do Estado, lá em março do ano passado, justamente solicitando, sugerindo a redução dos salários, porque todo mundo, principalmente servidores públicos, com lockdown ou sem lockdown, final do mês, o dinheiro está caindo na conta, 19.
Capitão Alder, o senhor é um deputado estadual, muito bem eleito, e é capitão da PM Bahia. E temos um governador da Bahia, do PT, do partido, ao qual a gente sabe aí, a Lava Jato, todo um histórico e tudo mais, inclusive nessa parte do vírus, que a gente tem ainda muitas coisas a ser esclarecidas, tá? O senhor, por ser essa defesa, esse grande representante, né, aí da população, porque o senhor está nesse posto, porque a democracia te colocou aí, o senhor sofre represálias? Muitas. Só para você ter uma ideia, foi revelado recentemente um grande esquema com a queda do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, foi revelado um esquema assim medonho que caberia um roteiro de filme de suspense, ou filme policial até, onde o meu nome estaria inclusive no meio de uma mega operação coordenada supostamente pelo Estado para de alguma forma me derrubar politicamente, criando situações para que a minha imagem perante a opinião pública fosse distorcida, fosse tornada de alguma maneira, criando provas, forjando até provas, ameaçaram até me prender com a situação criada pelo governo do Estado para diminuir a minha credibilidade perante a opinião pública. Por quê? Dos 63 deputados, eu fui o único deputado estadual que fiz denúncias junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, todos os órgãos de defesa e controle para apurar desvios de verbas durante a pandemia. Em todo o ano passado, nós anulamos 3 contratos que juntos somam mais de 150 milhões de reais, só com desvios, só com superfaturamento. O único deputado estadual que, de frente e diariamente, cobra aonde estão os 243 milhões de reais que foram destinados exclusivamente para a compra de respiradores, que parte da imprensa, infelizmente, cala-se, parte dos deputados, ou grande parte dos deputados, ninguém fala, ninguém comenta. Então, em função de ser o único representante, o único que tem, de fato, levado para o povo essas questões internas, é que eu sofro represálias, e não são poucas. Acredita que nós estamos numa nova era de uma destruição do mecanismo? Acredita? Com certeza, né? Essa nova era, ela vai nos levar a série de reflexões, né? Eu acho que a gente tem que aprender com as falhas, essas mortes, as milhares de mortes, o luto de muitas famílias, ela nos faz refletir e repensar sempre novos caminhos, novas posturas, novas políticas. Nós precisamos de pessoas que tenham a sensibilidade de entender o que o povo está sentindo na pele. Eu não posso ser meramente um parlamentar distante do povo, distante daquilo que o povo quer e sente. E não nos esqueçamos, nós estamos aqui ocupando esse espaço hoje porque a população assim quiser que nós estivéssemos aqui os representando. Então nós precisamos pensar em políticas públicas que visem o bem comum e não interesses individuais, interesses de empresas, interesses de grupos. A nossa finalidade é, primeiro, salvaguardar a Constituição Federal, a Constituição do nosso Estado, da Bahia, e garantir ao povo aquilo que ele merece e que é ser bem tratado. De 1 a 10, o vírus existe? De 1 a 10, o vírus puro, qual o percentual que o senhor daria da força do vírus? De 1 a 10 ao vírus político, qual o percentual? Olha, o vírus real da pandemia, ele existe. Em nenhum momento a gente nega a existência do vírus, nós apenas somos contra a forma de combate desse vírus, né? O vírus político, né, da corrupção, ele está endêmico, ele está como se fosse um câncer em metástase, ocupando diversos espaços de poder, diversos cenários políticos e não políticos, e que tem prejudicado o combate sério e apolítico de uma doença como essa, porque princípios ideológicos errados, equivocados, têm se tentado suplantar o direito à vida, né, o direito à segurança, o direito de ir e vir, a proteção da Constituição. Então, realmente, eu acredito que 10 seja a questão do número político, do emprego incorreto da palavra política. Porque o vírus, vamos dizer, de 1 a 10, vamos dizer que seja 7. Sim. E a maximização política faz com que o vírus seja mais do que um monstro, né? Exato. Então, ele passa a ser realmente essa maximização. Então, né, aí a gente chega a um ponto, né, nossa civilização, de passar fome
em nome de quem está defendendo a gente, porque, né, um governador, é um presidente, é quem for, e a gente passa fome porque aquela democracia, né, entre aspas, que colocou aquele governante ali, ele diz, não, vai ter que fechar tudo por causa do vírus. E por trás disso, né? Sem orientações técnicas que confirmem efetivamente que essa política, essa estratégia, ela de fato, ela tem cooperado para a redução dos índices. Os gestores do Estado, aqui na Bahia, especialmente, eles sequer respondem algumas perguntas básicas. Eu quero, mês a mês, o nível de ocupação dos leitos hospitalares destinados ao Covid. Eu quero, mês a mês, por exemplo, o item básico. O Hospital Riverside foi um hospital em Lauro de Freitas que eu fiz uma intervenção, uma tentativa de fiscalização. Quando eu lá cheguei, eu comprovei que o lixo, né, o resíduo produzido pelo hospital, ele era colocado diretamente no esgoto. O senhor tem participado de várias manifestações durante a semana passada e esta semana também, junto aos empresários, né, comércio formal, comércio informal, e tem ouvido muito deles a questão de não suporto, não tenho como suportar, já fali, estou quase falindo. Né? Muitos. Podemos dar algum jeito nessa situação? Olha, eu acho que o Estado ele poderia contribuir mais e melhor para a situação dos empresários. Por exemplo, é fácil, fica em casa, fecha as portas, mas todo mês a conta chega, todo mês a fatura chega, em especial a do Estado. O Estado em si e o município. Os boletos vêm, as taxas, tributos, impostos, vêm mês a mês. Então o Estado manda você ficar em casa, o empresário, que muitas vezes emprega famílias, pais e mães de família, solteiros ou não, que dependem daquele orçamento para poder bancar a sua própria alimentação e a de seus filhos. Então o Estado poderia, nesse momento, fazer redução de impostos, de tributos, reduzir a metade. Né? Os empresários poderiam, inclusive, de alguma maneira, colaborar na redução do aluguel, que muitas vezes vem inteiro, o valor inteiro. Então, o empresário, às vezes, não quer saber se está fechado, se não está fechado, se está vendendo, se não está vendendo. Ele está cobrando o valor do imposto dele, do aluguel. Então, o Estado ele poderia ser mais sensível e abater um valor bastante razoável para que o empresário não tenha que pagar essas taxas tão absurdas, até porque a empresa não está aberta. Então, eu ouvi muitos depoimentos de empresários tendo que demitir funcionários antigos, porque ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil, é um suicídio. Não tem como, eu não teria coragem de empreender um negócio no Brasil. A quantidade de taxas, de impostos, de tributos que você tem que pagar, de direitos, é enorme. Então, é impossível, humanamente impossível, um empresário pequeno, principalmente, manter essa carga de impostos e valores num país que não ajuda, economicamente falando, e nem, de alguma maneira, dá um subsídio para que ele possa trabalhar. Me fizeram a denúncia gravíssima ontem, um empresário. Nós temos aqui o Desem Bahia, que é um banco estatal, que deveria estar, inclusive, financiando, abrindo crédito para financiar empresários, para que ele possa manter o seu negócio. Nem isso o governo do Estado liberou linhas de crédito para que esse empresário pudesse pegar um empréstimo a longos prazos para poder, de alguma maneira, compensar o fechamento e a falta de produção. Segundo a FenaBrave, mais de 7 mil empresas fecharam no ano passado. Uma média de mais ou menos entre 300 e 400 empresas fecham mês a mês. E muitas delas estão fechadas sem possibilidade de retornarem a abrir. Então, isso significa demissão. Hoje, o estado da Bahia é o estado número 1 em desemprego do Brasil. Então, esse conjunto de também, né? Situações leva a isso. E educação também. Nós realmente estamos aí em último em muitas coisas. Capitão Alder, seu propósito continua, sua luta continua, né, sua representatividade, levando cada vez mais a voz do povo aí para o Brasil, para o mundo. E com o seu propósito, você caminha certo no propósito de quê? Bem servir. Eu acho que ler um livro Como se tornar um líder servidor. Se nós não servirmos a população, se nós não servirmos aquelas pessoas que nos escolheram para representá-los, não há finalidade, não há objetivo nenhum no nosso cargo, na nossa função. E esses pais de família que estão em casa aí assistindo, essas mães de famílias também, a nossa civilização, assistindo a nossa entrevista, qual mensagem você dá ao nosso povo neste momento tão difícil, novamente, mais difícil ainda,
do vírus? Primeiramente, tenho fé em Deus. Eu acho que tudo vai passar, tudo vai melhorar, mas a gente precisa cobrar dos gestores que eles tenham políticas sérias, que eles não sejam partidários políticos, não tenham interesses políticos apenas e tão somente. Que eles pensem no bem comum da população, que não fique com intriga, com interesses diversos. Tem que pensar no bem comum, no bem da coletividade, na vida. A vida fala mais alto. Então, no que depender de mim, pode contar com esse nobre parlamentar que tem buscado diariamente garantir os seus direitos, cumprindo os seus deveres, principalmente diante de um Estado que tem adotado medidas tão drásticas e antidemocráticas. Falam-se tanto em democracia, em respeitar os direitos, mas não cumpre minimamente com seus deveres, que é bem representar o povo e garantir a eles o cumprimento fiel da Constituição Federal. Contem comigo, estou às ordens. Obrigada, capitão Alder. Muito obrigada pela sua presença. Esse foi mais um Boletim Salvador, Bahia. Agora é com você, Camila, e todos os telespectadores do Brasil Nordeste. Rita, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a entrevista do capitão Alder. Bom, vamos tirar as mídias dos governadores? Eu começo então falando os destaques dos governadores das mídias sociais aqui da região Centro-Oeste. Vamos ver. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o lockdown diminuiu a circulação das pessoas no DF em 60%. Com esses resultados e a abertura de novos leitos, ele disse que os setores serão liberados um a um. A pior situação é a que foi vivenciada em Manaus, e é isso que ele está evitando aqui no Distrito Federal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o trecho São Simão, entre Goiás e Estrela do Oeste, na ferrovia Norte-Sul, foi inaugurado ontem. São mais de 80 milhões investidos nesse terminal logístico, que vai aumentar ainda mais o nível de competitividade e escoamento da produção do estado. E o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, disse o seguinte: mais um bom trabalho das equipes que atuam na linha de frente da pandemia. Ontem, os números de vacinação contra a Covid no Brasil mostram que Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou as 2 doses da vacina. E a Natânia Mello destaca agora as mídias sociais dos governadores da região Nordeste. Natânia. Olá, Camila. Vamos iniciar o giro dessa sexta-feira com o governador de Alagoas, Renan Filho. Ele falou que Alagoas retornou para a fase amarela de isolamento, que com o aumento de número de casos no estado foi necessário retornar para que o distanciamento possa ajudar a estagnar o número de infectados. Ele aproveitou e pediu para a população continuar usando máscara, álcool em gel nas mãos e que mantenha o distanciamento social. O governador da Bahia, Rui Costa, atualizou seu Twitter com informações de que a partir desta sexta-feira 5 estão suspensas as atividades não essenciais em 22 municípios da região do Guanambi. A medida nestas cidades terá validade até 5 horas da manhã da quarta-feira, 10/3. E lembrou que a suspensão das atividades não essenciais continua vigorando na capital e nas cidades da região metropolitana de Salvador até as 5 horas da segunda-feira 8. E finalizou com: precisamos da vacina. Para finalizarmos, o governador do Ceará, Camilo Santana, falou que foi realizada mais uma reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Esse foi o 37º encontro com o grupo, que reuniu 29 órgãos e instituições cearenses. Ele agradeceu a todas as instituições pelo importante apoio desde o início da pandemia, dando opiniões e sugestões para enfrentamento desse desafio. Camila, fico por aqui. Ótimo final de semana para todos que estão nos assistindo e até a próxima. Obrigada, Natânia. Chegou a hora do De Olho na Rede. Vai. O toque de recolher é necessário? Não. Por que não teve o toque de recolher na eleição? E o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia durante toda esta semana. O nosso apresentador Sandro de Moura estará de volta então na segunda-feira, mas eu continuo por aqui te atualizando sobre os assuntos políticos. A gente se encontra de qualquer maneira na segunda-feira. Tchau, muito obrigada, ótimo fim de semana.